O tema previsto para a gente tratar, né, eu coloquei com quase que 2 títulos, um é como gerenciar a própria vida espiritual, outro é como cuidar da alma. Semana passada eu falava com um amigo, um professor de Direito, que ele mora nos Estados Unidos, ele é católico, e ele trabalha na Universidade Emory, no Centro de Estudos de Direito e Religião. Ele tem uma boa formação católica também, e ele publicou um livro agora que chama Espiritualizar-se, até na Amazon. E a ideia do livro dele é falar a diferença entre você cuidar da vida na perspectiva do ego e cuidar da própria vida na perspectiva da alma, a consideração da nossa alma. E essa ideia me inspirou também a gente pensar um pouquinho na nossa própria vida espiritual, né? Que no fundo é isso, é tentar compreender o que eu posso cuidar da minha alma, no fundo. E aí, coloquei alguns tópicos para a gente refletir nessa noite. Primeiro, o que eu espero da vida espiritual? E é engraçado, né? Porque, no fundo, a gente tem um projeto de vida, né? Nosso profissional, familiar, relacional, em que a gente vai considerando as coisas numa perspectiva boa até, mas muitas vezes sem considerar assim, e o que é bom para minha alma? Tudo isso. O que convém à minha alma? E imaginava que, de certa forma, a gente se acostumou, de certa forma, a considerar as coisas assim. Eu sou humano, colaborativo, né, profissional, mas nunca realmente na lógica da minha alma. O que convém para a minha alma nesse momento? Nesse contexto, se eu olhar para esse fio da própria alma, eu posso pensar o seguinte: se Deus existe em si próprio, e a minha alma é uma alma espiritual, criada por Deus, naturalmente essa perspectiva era para estar subjacente em todos os meus atos, a perspectiva espiritual. Porque, no fundo, ela que vai dar supedâneo para tudo mais, né? Na nossa vida a gente nota isso. No fundo, é a partir da perspectiva da alma espiritual que tudo mais se instala na nossa vida. E é a partir dessa perspectiva espiritual da alma é que as coisas também seguem adiante após a morte. Né? Então, de rigor, se eu tenho uma perspectiva espiritual da minha vida, enquanto católico, eu deveria mesmo pensar como que as coisas que eu faço a cada dia estão repercutindo na minha alma. E como é que eu posso fazer para que a minha alma possa receber o influxo que Deus quer que ela receba, acima de tudo. Porque tudo mais vai apagar-se quando nós passarmos dessa terra. Né? E só que fica exatamente o que está vinculado a essa alma espiritual. Então, pensar um pouquinho, né? Como é que a gente, primeiro, encara isso, né? Que a cada dia, cada um de nós está vivendo e tem que ver na perspectiva da própria alma. Não basicamente enquanto profissional X, né? Advogado, engenheiro, médico, enquanto pai, enquanto filho. Tudo isso sim, mas tudo isso condicionado à condição que eu sou uma alma espiritual. Eu tenho uma alma espiritual. E que essa é a perspectiva da minha vida fundamental. Bom, então, nesse contexto, eu vou entender o quê? Se eu tenho uma alma que é voltada para Deus, sou criada para Deus, então eu tenho que, no dia a dia, né, no meio daquilo que eu faço, realmente buscar tratar a Deus. E aí vem a segunda pergunta aqui, né? O que fazer para melhorar minha relação com Deus? E aqui a gente começa, para gerar uma reflexão nossa, puxando uma frase de Cristo no Evangelho. Que dizeis por aí que é o Filho do Homem? Que dizem de mim? Perguntei para os apóstolos. Né? Uns dizem que é João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que é Elias. É que eles falam, e vós, quem dizeis que eu sou? Mas como é o primeiro tópico eu falava, eu já me toquei que eu tenho uma alma espiritual e que isso tem que condicionar meu modo de pensar, de viver, de agir a toda hora. Segundo ponto é, quem é Cristo para mim? E vós, quem dizeis que eu sou? Os apóstolos ficam em silêncio. Salvo Pedro, fala, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Nossa elogia, fala, quem revelaste isso a você foi o Espírito Santo. Então, claro, a ideia é um pouco essa. Se eu sou uma alma voltada para Deus, e Deus se encarnou em Cristo, como é que eu trato a Cristo no meu dia a dia? Como é que eu alimento a minha alma? Como é que eu faço ela crescer nessa perspectiva, né, cristã mesmo, né? Bom, e a fé católica, ela diz para a gente, né, que Deus existe, que Deus se fez homem, Deus quer relacionar-se comigo. Portanto, Deus quer ter uma relação pessoal com cada um de nós. Agora, essa relação pessoal depende da nossa liberdade de eu querer essa relação.
de trabalhar para ela. Então, veja, voltando à ideia, tudo, portanto, eu devo considerar que a minha vida só tem sentido pleno quando eu coloco a perspectiva espiritual em cada ato do meu dia, em cada momento do meu dia. Segundo ponto, para que isso aconteça e se instale efetivamente, tenho que considerar a presença de Deus na minha vida, um Deus que se encarnou, que se fez homem e que quer ter comigo uma relação pessoal. Então, aqui eu comecei a entender. Pô, então, eu vou poder gerenciar minha vida espiritual, uma relação pessoal com Deus. E a palavra pessoal aqui entra nessa ideia de que um trato, portanto, de tu a tu, de pessoas, a pessoa de Cristo, a nossa pessoa, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo, pensando na Trindade, no caso. Então, vamos pensar o seguinte, cada um de nós aqui, né? Eu pensava em colocar uma pequena enquete, que era o seguinte. Eu seria capaz de dizer em que estado, ou em que estágio de encontro meu, ou de intimidade que tenho com Deus, está a minha alma hoje? Se eu pensasse de 0 a 10, pensando assim, na minha sensibilidade que cada um tem aqui, subjetiva, não precisa ser tão rigoroso. 0 a 10, você fosse imaginar, 0, caso de ausência total dessa aparência de Deus, né, dessa busca de relação com Deus, 0, ou a 10, está no máximo, está no top. 0 a 10, que nota você daria para o seu grau de relação com Deus, essa perspectiva de que você é uma alma que está chamada a tratar teu Deus o tempo inteiro? 0 a 10. A parte da nota que você deu, subjetiva mesmo, a gente pode pensar um pouquinho, criar um critério para avaliar o grau que eu estou para poder avançar e aprimorar. E aí vem, cada um pense, no modo que eu me encontro hoje, minha relação com Deus, que eu posso fazer um diagnóstico, 0 a 10, né? Uma alma que trata o Deus pessoal, Cristo, para saber quem é Cristo para mim. A gente tem nota 5, por exemplo, nota 4, nota 3, cada um tem sua nota específica. A pergunta é, você acha que do modo como você está hoje, é possível melhorar ou não? Segunda pergunta, você deseja melhorar? Se a resposta aqui for não, nas duas perguntas, óbvio, então pode parar e sair da palestra. Agora, se a resposta for sim, nas duas a gente prossegue aqui adiante. Que exatamente a seguinte ideia. Como eu posso elaborar um plano espiritual para mim? E claro, eu digo assim, cada um tem uma responsabilidade pessoal. A gente querer refletir. Você tem uma alma, o que me convém enquanto alma? Para que eu possa, então, crescer na relação com Deus. Perspectiva que sua alma espiritual. E aí começa a notar, né? Quais são os elementos da vida espiritual? Com o que eu vou lidar, ou julgar, ou avaliar para poder fazer um plano de crescimento espiritual? Portanto, um plano que me leve a aproximar minha alma de Deus, a relacionar-me com Deus. E aí pensava aqui, apoiando um pouco na antropologia filosófica, né, e um pouquinho também, né, na própria psicologia, quais são os elementos que eu posso perceber a atuação da alma na minha vida? A gente nota, né? Se fala classicamente que o homem tem duas potências superiores, a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade, portanto, elas têm uma perspectiva espiritual. Portanto, eu posso pensar com expressões da alma, a inteligência e a vontade. Porque pela inteligência eu consigo compreender as ideias, guardar conceitos, assimilar, né, o que as coisas são. E essa assimilação não é fruto da matéria, porque ela própria é imaterial. Ela pode estar intermediada pela matéria, por um cérebro, mas o produto dela é imaterial. Depois a vontade, que é exatamente a dimensão moral que me leva a usar minha liberdade, a escolher certas coisas e agir a partir de valores que eu vejo que são importantes. Também isso é uma conduta moral, uma conduta espiritual. A inteligência e a vontade são dimensões nossas. Por que eu falo isso? Porque se eu quero ter uma relação com Deus, como é que eu preparo a minha inteligência, a minha vontade, que tem uma perspectiva, sobretudo, já espiritual, para nessa perspectiva, né, alimentar minha própria alma? Porque se eu sou para a inteligência coisas que não fazem ela voltar-se para Deus, ou ela avançar esse grau, né, de percepção do espiritual, eu estou afogando a minha alma. Então, a potência da inteligência que está vinculada a ela não está sendo usada de modo algum para poder facilitar que ela própria possa crescer espiritualmente, a própria alma. E a vontade, idem. O que eu quero? Como é que eu... O que me dispõe a fazer? Né? Eu consigo colocar-me em coisas a fazer que convém para a minha alma enquanto alma? Ou eu percebo que os meus atos todos podem ter essa perspectiva? Você coloca uma intenção específica voltada para o sobrenatural, voltada para Deus? Né? Então, claro, a inteligência e a vontade entram como potências superiores. Mas não só essa, a própria afetividade no ser humano também tem uma perspectiva espiritual. Pensar que os sentimentos eles podem ter nível mais espiritual ou nível mais material, o próprio sentimento.
Mas tem uma dimensão elevada também. Toda a história da misericórdia divina, toda a história do Sagrado Coração de Cristo traz essa perspectiva espiritual da afetividade e coloca isso em evidência. Cristo tem sentimentos, Cristo chora, Cristo se emociona. É próprio da alma, portanto, não é só questão material. A alma participa da dimensão afetiva também. Isso que foi esquecido por tanto tempo e ficou como que é colocado em segundo plano. Então, para o cristão, inteligência, vontade e afetividade são três dimensões que têm uma perspectiva espiritual, sim, a de que a afetividade esteja mais vinculada à sensibilidade. Tá? Já, por exemplo, os estoicos falam que a afetividade tem que ser sempre massacrada. Né? A ataraxia, ficar sem paixão praticamente para poder ter um domínio pleno da inteligência e da vontade. O cristão não é assim, porque Cristo assumiu a dimensão da afetividade também e a santificou. Então, eu penso assim, que no fundo, quando eu for pensar um plano de crescimento espiritual, eu tenho que tratar a minha vida espiritual, dando subsídio para a inteligência, para a minha vontade e para a afetividade, coisas que lhe convenham. Né? Depois, eu vou saltar um pouquinho, não vou falar tanto, mas a memória e a imaginação tem um jogo importante, são atributos do nosso ser, que fazem a conexão com a dimensão espiritual também. Porque a imaginação, tanto pelo imaginário quanto pela projeção, né, de coisas que a gente pode mentalizar, vão facilitar ou dificultar o crescimento espiritual. E a memória também, de modo como ela vai reter a informação, ou como é processada a ideia de algo que se passou com cada um de nós, como que eu guardo, isso pode facilitar ou pode prejudicar a alma. E depois as paixões, que são energias motivacionais, portanto, aquilo que nos leva a com maior facilidade praticar certos atos, ou em busca de um prazer, concupiscível, né, ou no caso, para enfrentar um obstáculo, um irascível. Então, eu peguei só alguns elementos da antropologia filosófica, inteligência, vontade e afetividade, memória e imaginação. Né, que no caso, falando das paixões, né, irascível e concupiscível. Tudo isso, quando eu vou pensar na minha formação pessoal, da minha alma, eu tenho que tudo isso vai entrar em jogo. Mas vamos descer um pouquinho mais aqui. Né? Mas a ideia seria o seguinte, é bom a gente buscar, portanto, para poder fortalecer a própria alma, né? Ou aprender a nutrir a alma, que lhe convém. Alimentar a inteligência, fortalecer a vontade, educar a afetividade, orientar a imaginação, ordenar a memória e gerenciar as paixões. Portanto, não véu para cada uma delas, só para a gente guardar. Não vou ler tanto aqui, porque ficaria muito... Porque há uma missão dada para as almas no Evangelho. Sede perfeito, como vós pais tereis perfeito. Sede santo, buscar a santidade. É o máximo. Falar em outra ocasião, amar com toda a alma, todo o coração, todo afeto, né? Toda a vontade, todo espírito. Expressões de tudo aparece lá, né? Mas fala vontade, força, inteligência, né? Não está ali, o que está naquele amar com toda que se fala, são a partir de atributos da própria alma. Amar com toda a alma. Né? Amar com toda a alma. Bom, então, nesse contexto, como é que eu vou preparar minha alma para que ela possa, portanto, crescer, desenvolver a dimensão espiritual como Deus quer que eu desenvolva? E aí a gente vem de algo mais concreto agora. Então, um salto mais filosófico para algo mais concreto. Exercícios de piedade que a gente possa fazer, que vão nos ajudar. Por quê? Porque vão alimentar a inteligência, a vontade e a afetividade com a matéria que é o próprio Deus. Um dos modos de cuidar é pensar, eu posso ter esse vida espiritual se eu cuido de alguns exercícios espirituais e vão fazer com que a minha alma possa desenvolver-se espiritualmente, né, nessa relação com Deus. E aqui, o que passava era isso, né? Como que, além dos exercícios de piedade, um dos tópicos vai ser esse, que eu já falo para desenvolver a própria alma, outro é o seguinte, preciso moralmente crescer nas virtudes. As virtudes também são, né, aperfeiçoamentos da alma, a partir da vontade humana. Então, haveria um bem, então uma virtude, pessoa honesta, pessoa justa, pessoa sincera, uma pessoa constante, ela tem as virtudes, tudo está arraigado na própria alma da pessoa. Mas ela pode também gerenciar o crescimento nas virtudes. Então, eu posso pensar, meu gerenciamento espiritual passa também, né, pelo gerenciamento das virtudes, que são os hábitos bons adquiridos, pelo reconhecimento de um valor, né, que eu posso almejar e eu posso conquistar pela minha própria conduta, livremente praticada. Né? A piedade também, vou buscar, no caso, né, tratar no Senhor, né, alguns atos concretos, para poder dedicar-me a Ele, né, e vou querer cultivar, portanto, a minha alma nesse trato com Deus. E depois, para que isso aconteça e avance também, eu tenho que pensar que, além das virtudes serem bons para mim, é bom para os outros também.
Toda a transcendência, ou a palavra amor, que faz parte do nosso vocabulário, né, humano, amar o próximo. O amor é um ato espiritual também. E tem perspectiva material, claro, né, mas a raiz do amor é um ato espiritual que convém à alma. Então, eu falei dessas três ideias, né? Do caráter, portanto, das virtudes, da piedade, que é a relação com Deus, e do serviço, que é a relação com o próximo. Porque eu estou como que jogando ideia, que a gente possa imaginar, que quando eu for montar um plano de crescimento espiritual, é bom que o nosso meu plano tenha algo que me faça crescer na piedade, no serviço e no caráter. Porque eu estou assim dimensionando a minha alma no crescimento pleno na relação com Deus, com o próximo e comigo mesmo, no sentido de fazer que eu tenha uma conduta correspondente à plenitude da minha possibilidade de ação orientada a valor, portanto, de virtudes. Bom, colocado alguns elementos aí, né, recapitulando só essa ideia, a gente falava no fundo, a nossa alma, portanto, precisa ser cuidada, e ao trabalhar para desenvolver as virtudes, ao trabalhar para ter relações, né, uma vida de piedade, relação com Deus, ao trabalhar, né, para servir o próximo, né, eu estou realmente trabalhando sobre a minha própria alma. Então, vai entrar no receituário do cuidar da própria alma, isso daqui. Para cuidar da alma, eu tenho que cuidar. Como é que estão os meus atos de relação com Deus? Meus atos de serviço ao próximo, né, os meus atos de exigência pessoais com relação à conduta que eu poderia ter baseada, né, em valores. Portanto, conduta orientada à virtude. Bom, então, visto isso, a gente começa a pensar o seguinte. Aí eu posso pensar no chamado plano de vida, que a gente já falou em outra ocasião. O que é o plano de vida? É uma estratégia que você vai montar para poder dedicar-se a algumas ações que vão desenvolver esses três âmbitos, da piedade, do caráter e do serviço. Porque nesses três âmbitos eu estou trabalhando sobre a minha alma. Portanto, se eu tenho consciência clara que o fundamental é isso, eu não posso ser irresponsável de ir tocando a vida sem dar um trato nessas perspectivas da minha própria conduta, da minha própria ação diária. Porque se eu não dou atenção para isso, eu estou como deixando a alma em segundo plano. Isso é irracional, inclusive. É uma falta de inteligência. Isso eu noto que a alma, que é, digamos assim, o ponto central da minha vida, da minha própria alma, e ela necessita, né, nessa perspectiva, né, de crescimento, ser nutrida, ser alimentada por atitudes voluntariamente praticadas por mim. Né? Para fazer ela desenvolver-se enquanto alma, eu tenho que, de modo um pouco mais sério, mais profissional, pensar nisso e criar uma estratégia. Bom, e como saber o que mais me convém? Então, nesse contexto, então, por exemplo, no âmbito da piedade, eu vejo que eu posso crescer. Eu quero tratar Deus. O conhecimento de Deus se dá de duas formas. Há um conhecimento pela linha teórica, ou de informação que eu capto, e há um conhecimento pelo trato, pela relação. Então, quando eu for pensar o que eu posso praticar cada dia para exercitar-me espiritualmente na piedade, é bom que haja alguns atos de trato e alguns atos de conhecimento. Então, por exemplo, leitura do Novo Testamento. Vai me alimentar a inteligência com informações sobre Jesus Cristo, sobre Nossa Senhora, sobre os primeiros cristãos, sobre os apóstolos. Isso é algo que é importante para a minha alma. Então, eu faço a leitura do Novo Testamento, tanto para compreender, mas eu faço a leitura para querer me relacionar com aqueles personagens que estão ali, e que a minha fé me convida a buscar o trato com eles. Portanto, conhecimento se dá na busca do trato com Deus, com os santos, e no conhecimento da vida deles para poder o quê? Imitar, admirar, né? E, portanto, aquilo facilita, né? E compreender, admirar e imitar. As três coisas. Né? Então, claro, se eu quero realmente dar um trato na minha alma, cuidar dela, espiritualmente, tem que ter um tempo. É quase que impossível cuidar bem da própria alma, do cristão, um católico, mais ainda, se ele não tem uma leitura meditada do Novo Testamento. Que vai lhe faltar subsídio para compreender o que é a própria fé, quem é Deus, quem é Cristo, tudo. Então, é natural que tenha cada dia um tempo dedicado a essa leitura. São José Maria, ciente, cada um de nós tem muitas ocupações, né? Tem um tempo concorrente, concorre com várias ocupações, várias tarefas, mas lembrando que toda tarefa, no fundo, em cada tarefa que eu realizo, eu deveria buscar realmente agradar a Deus, porque o modo de cuidar da minha alma é agradar a Deus, mas porque eu posso elevar a minha alma, elevá-la em vários atos do meu dia, eu tenho que ter alguns atos exclusivos de elevação pura. E aí entram os atos de piedade. A leitura do Novo Testamento é um ato de elevação da alma, porque o foco imediato é tratar Deus. Portanto, eu dou para a alma como se fosse na própria
linguagem espiritual de imediato, já dou para ela o alimento que ela precisa, no Novo Testamento. Meditar, aprofundar. E falar, claro, e colocar os meios para que isso aconteça também. E a graça divina que vai atuar na nossa alma. Né? Claro, eu falo desde a pessoa humana, mas lembrar que quando eu abro essa perspectiva, né, para poder a minha alma crescer, oxigenar-se, né, na relação com Deus, eu estou abrindo a minha alma o quê? A graça divina. Assim, é isso, que é da parte de Deus que vem essa expressão para completar o que me falta, o que eu preciso. Então, o Novo Testamento. Né? Agora, os sacramentos, por exemplo, eu coloco lá no meu dia a missa. Tem no final de semana, domingo, obrigatório, mas se eu entender que a missa tem essa perspectiva de a própria fonte das graças, Deus que vem, eu me uno aos sacramentos de Cristo em cada missa, eu posso assistir espiritualmente, é óbvio que uma alma se enriquece muito nesse contato com os sacramentos da missa. E com os sacramentos também da penitência, da confissão, todos os sacramentos, né? Mas a missa e a confissão, como são cotidianos, todo dia se oferece, eu posso ter acesso a cada dia. Claro, a gente talvez buscasse mais a missa até do que a confissão. O mais comum é isso, que a missa possa até se todo dia. A confissão todo dia até poderia confessar, mas não é exatamente o mais comum de acontecer. A necessidade da alma cotidiana está mais para o Eucaristia do que para a confissão, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Depois, rezar um terço, por exemplo, por que isso me convém muitas vezes? Porque é um modo de eu trazer para a minha imaginação, para a minha memória, evocar a passagem da vida de Cristo, o mistério falava lá atrás, né? Imaginação e memória. Né? O modo de eu também considerar intelectualmente aquela passagem, o modo de eu dispor minha vontade de querer seguir Nossa Senhora, aquelas cenas que eu estou contemplando no texto, e ao repetir aquela ejaculatória das orações que se compõem Pai Nosso, Ave Maria e Glória, eu estou como que reafirmando interiormente, né, a minha disposição de viver conforme aquilo que eu digo. É um exercício que vai demarcando dentro da gente, né, aquilo que eu estou falando na oração. Tem um efeito performativo, assim se diz. É um outro ato de piedade que eu posso cultivar, que me ajuda. Então, missa, Novo Testamento e o texto convém a qualquer cristão. Convém a todas as almas. A gente pode colocar. Depois, oração mental, que é esse tempo de buscar falar com Deus sobre algo que a gente percebe que é importante na nossa vida, nos incomoda, criar um propósito, etc. Bom, agora, atos voltados para falar para o caráter. O cristão, ele vai imitar Cristo, perfeito Deus, perfeito homem. Então, tem a dimensão de Cristo na relação dele com Deus Pai, portanto, a relação de piedade, que a gente estava imitando antes, eu falava aqui, e tem a dimensão de Cristo, perfeito homem, com todas as virtudes. E aí nós sabemos que nossos primeiros pais, Adão e Eva, que é o pecado original, perderam-se na aderência plena aos valores, portanto, na conduta correspondente, que são as virtudes. Nós temos que nos exercitar em querer as virtudes. Ora, o cristão quer, porque Cristo também quis e as viveu. Então, a luta pela virtude ela é necessária para um católico, sim, porque isso é necessário para a sua própria alma, para a identificação com Cristo. Então, convém identificar onde é que estão os meus defeitos, que são raízes dos pecados, e que facilitam, portanto, as minhas quedas, e que a minha alma, portanto, se perca, tropece, que ela não se desenvolva. E aí eu vou demarcar também âmbitos de luta. A luta ascética cristã, vamos pegar essa luta, por exemplo, o caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Então, nos entra também aqui essa perspectiva, né? Então, o plano que eu passo para a vida espiritual. Quais são os defeitos principais, ou defeitos dominantes, fala a tradição católica, né? É a preguiça, é a sensualidade, é o orgulho, é a inveja, é a avareza. Onde é que está? Então, é bom identificar e falar quais são os atos concretos desse vício, desse pecado capital, que eventualmente se manifesta mais, de modo mais corriqueiro na minha vida. E eu vou, aí em cima, projetar onde é que eu vou negar essas condutas erradas. Ou, pelo lado positivo, onde é que eu vou projetar a virtude, que é o valor, que eu identifico, né, tem que ser buscado, a minha conduta, que está, às vezes, não estou buscando. E eu projeto. Então, eu vou lutar agora contra a preguiça. Por exemplo, coloque no meu plano. Vou levantar na hora de tocar o despertador, contra a preguiça. Vou planejar com horário, realmente, fazer um horário todo dia para as atividades contra a preguiça. E lutar contra a preguiça é alimentar a alma, fortalecer a alma, criar a virtude da fortaleza. É potencializar a alma, cuidar, portanto, da vida espiritual. Terceiro ponto que eu falava, o serviço ao próximo. Né? Essa é a ideia, querer ajudar as pessoas. Claro, isso vai passar tanto pela questão de virtude, que tem que desenvolver, mas por um carinho autêntico, uma busca real de satisfazer o outro em algo que lhe faça bem. Intencionar o bem efetivo de outra pessoa naquilo que eu faço. Na virtude, não necessariamente tudo se dá pautado pelo bem alheio. Tá? Agora, no caso aqui, que eu falo do serviço, sim, o bem do outro, do próximo. E Deus fala, quem não ama o próximo a quem vê, não amará Deus a quem não vê.
Então, até é necessário esse exercício, né, para poder ver a caridade plena relativa a Deus, a caridade com relação ao próximo, querer o bem dele, trabalhar por isso. Isso é próprio, isso é necessário para que a alma possa crescer, se desenvolver, a vida espiritual. Então, o cidadão que no dia a dia não pensa que coisa eu possa fazer, claro, precisa fazer de modo tão consciente assim, mas tem que parar de vez em quando e realmente analisar o que eu tenho feito de bem para o próximo, por ser próximo. E quais são aqueles que poderiam ser mais próximos, pelo trato que poderia dar a essas pessoas, a ajuda, e não são porque como que os mantenho distantes. E vale lembrar que, gosto de falar sempre, a parábola do bom samaritano. Mestre, o que é necessário fazer para alcançar a vida eterna? Pergunta um fariseu para Jesus Cristo. Ele fala, o que diz a lei? Deverás amar o Senhor teu Deus, toda a alma, toda a mente, todo o coração, todo afeto. Ele fala tudo, né? Tudo. Bom, se você sabe, é isso, faça isso e vai se salvar, né? Vai para o céu. Mas quem é meu próximo? Aí Cristo conta a palavra do samaritano. Novamente, fala, isso é necessário, portanto, para que a alma possa alcançar sua plenitude, que é ir para o céu. Amar o próximo. Quem é o próximo? Aquele próximo que ele narra nessa parábola, pode ler por conta, o tempo vai vencer, não vai ter de falar, né? Mas é isso. É um homem, o samaritano, na parábola, vai parar, porque vê um homem ferido no chão caído. Vai parar para ajudá-lo. Vai atar as feridas. Colocar vinho e azeite. Vai colocar na sua montaria. Vai levar para a estalagem. Vai pagar o que for necessário para que ele não seja cuidado na estalagem. Mas quando eu voltar, falo para o estalageiro, o que você precisa gastar para curá-lo, me diz que eu pago a diferença. Então, Cristo é muito concreto. Para que a alma possa avançar, né, nessa transcendência, portanto. O que a alma precisa, já falava Viktor Frankl, psiquiatra, o homem sem a transcendência não se realiza, não é feliz, desde a perspectiva da psicologia, e em cristão, eu posso encontrar que isso é o amor ao próximo mesmo, vivido dessa forma. Né? Então, eu tenho que me comprometer, ter atos concretos de amor ao próximo a cada dia. Então, eu tenho que fazer um plano, e colocar no meu plano, para poder alimentar minha alma, relação com Deus, relação com o próximo, e vencimento dos meus defeitos principais. Tudo isso motivado pelo quê? Por essa transição, que a minha alma precisa crescer. Ela necessita disso. Então é bom analisar cada dia como é que eu posso, em parte do meu dia, encaixar um pouco de cada um espiritual, na piedade, espiritual, no caráter, espiritual, aqui no caso, para seguir o próximo. E pensar de modo consciente. A gente cuida, às vezes, do nosso corpo, personal trainer, nutricionista, nutrólogo. Então, na parte espiritual, a gente pode ter alguém que possa me ajudar, me orientar. Mas a preocupação que eu tenho para manter a saúde física, ela deveria ser proporcionalmente menor que a preocupação pela saúde espiritual, a saúde da alma. É bom que eu tenha realmente um plano concreto a ser pensado. Cada um pensa, desde uma coisa mais básica, falar do Novo Testamento, cada dia, talvez usar um texto, fazer um curso de oração mental. A gente pode buscar os vários atos de piedade que a nossa fé católica tem, assim, milhares deles para a gente poder exercitá-los. Cada um atende uma demanda da própria alma. Depois posso pensar atos de melhorar meu caráter, então, a luta ascética contra os vícios, para criar as virtudes, vai atalhando, portanto, por transformando em Cristo, a parte de cristificando. Né? E esse que eu falava também do aperfeiçoamento pleno, né? Que se dá também no caso, né, de buscar todas as virtudes, que passa pela penitência, pela mortificação, tudo está conectado a isso. Tá? Então, a partir daí, a gente vai entender que realmente cuidar da alma é cuidar, no fundo, de ser feliz. A felicidade é uma realidade espiritual que muitas vezes a gente acaba como que perdendo-a. A gente troca por uma ideia de um prazer circunstancial, material. Tudo que é circunstância material pode favorecer ou, ao contrário, pode me distanciar da felicidade. Pode trazer um contentamento fugaz, imediato, quiçá, que não exatamente identifica com a felicidade plena. Já muitas vezes eu terei que sacrificar prazeres circunstanciais para buscar a felicidade plena. Isso aqui é próprio da alma. Porque a gente sabe que Santa Teresa aqui é uma má noite, é uma pousada. Então tudo aqui vai se perder, vai se passar. Então, nesse contexto, a gente pensar um pouquinho, né? Portanto, cabe a cada um de nós buscar ter essa responsabilidade, porque a gente tem a liberdade, e a responsabilidade é o corolário da liberdade, quem é livre tem responsabilidade. Você pode fazer, então, faça o que deve, o que é melhor. Escolha aquilo que é mais pleno. Isso é ser inteligente, portanto, na administração do vida espiritual. E colocar cada dia, então, esses elementos que vão compor, né? Relação com Deus, relação com o próximo, e vencimento de si próprio. Preciso do conhecimento melhor sobre acerca de mim mesmo, até para poder mapear-me, e a partir daí fazer um plano, uma estratégia para poder crescer.
E cada dia em alma. Cada dia um pequeno passo. E nesse contexto que eu vou alimentando a alma, ela vai se fortalecendo e vai realmente caminhando para a santidade. O que é o santo? É aquele que desenvolve a sua alma em grau máximo. A imitação de Cristo. A gente possa pensar, então, depois se a gente tiver alguma dica mais concreta, pode ajudar também a pensar um plano para cada um, né? Mas é como se fosse uma roupa de alfaiate. À medida de que cada um precisa ou pode desenvolver nos 3 âmbitos, né? O crescimento do caráter, a relação com Deus, né? O serviço ao próximo. A gente pode, cada dia, tratar disso, né? Mas não simplesmente deixar o barco, não, ir tocando o barco. Né? Mas é questão de que, não, que a gente possa realmente administrar, porque Deus nos deu inteligência, nos deu capacidade e quanto que a gente possa gerenciar. Nos deu talento para isso, para gente fazer render. E no fundo a gente vai ser realmente feliz, porque a alma, quando recebe aquilo para qual foi criada, ela se planifica. Como eu dizia, a felicidade é um produto espiritual que vai regir na própria alma. E isso está muito além, inclusive, de dar tudo certo do ponto de vista meramente humano, como ela esperava, porque está além disso. Cristo deu exemplo lá, Maria também e José, todos santos. E essa felicidade, portanto, ela cresce aqui a cada dia, se exercita até se projetar na eternidade, onde ela já vai ser, né, um fato consumado e jamais poderá ser, a partir do céu, né, a partir que consideramos ali também, jamais poderá ser retirada ou turbada por nada.